O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, abre os olhos do nosso coração, os olhos da nossa mente, da nossa alma, para que possamos te enxergar e nos enxergar a partir de ti. Nos enxergar a partir da realidade do teu amor. Vem, Espírito Santo, nos capacita a ouvir com precisão, com assertividade, e aguardar essa palavra no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, que satisfação poder presidir a missa com vocês aqui no santuário e também com quem nos acompanha em casa. Você percebe que nós percebemos que uma coisa que é muito cara ao discurso de Jesus, ao longo da narrativa evangélica, Jesus por muitas vezes fala da atividade do olhar. Em outro momento no Evangelho ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Olha que imagem bonita, né? E aqui ele está nos questionando sobre a maneira como nós enxergamos, né? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos teus olhos, nos teus próprios olhos, né? E é interessante que o Evangelho às vezes é picante, né? Jesus nos questiona, o Evangelho incomoda. E você sabe por que tem muita gente cega? Porque em toda a tradição da igreja, especial no período patrístico, os santos padres, que são os primeiros 8 séculos ali da igreja, eles ensinavam que para o nosso olhar ser são, a lente precisa ser Jesus. Para o nosso olhar ser sábio, para o nosso olhar ser maduro, ser justo, a gente precisa enxergar a partir de Jesus. Ou seja, Jesus é o modelo, ele é o homem perfeito, como diz a Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ele é o homem perfeito. Quando a gente enxerga a partir dele, a gente começa a ter um pouquinho mais de sobriedade. Mas o problema é que no tempo atual, muitas pessoas criam um Jesus ao seu bel prazer, inventam um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus bíblico, mas um Jesus que não incomoda, um Jesus que apetece muito aos meus gostos, um Jesus que me dá muito dinheiro, muita fama. E por isso acabam exercendo essa atividade míope, enxergando a partir de um parâmetro errado, de um critério errado. Mas você já parou para se perguntar como é construído o nosso olhar? Por que eu enxergo a vida da maneira que eu enxergo? Por que eu enxergo as pessoas da forma como eu enxergo? Você sabia que existem 4 elementos que constroem a atividade do nosso olhar, a forma como a gente enxerga? Por exemplo, a gente enxerga o mundo muito a partir do ambiente através do qual a gente foi formado. Do ambiente, da cultura através da qual a gente foi formado. Esses dias eu vi uma pesquisa que chamava tanta atenção, que dizia como o ambiente nos afeta, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu em Minas, ela tem uma
geralmente em alguns lugares de Minas Gerais tem muita serra, né? Belo Horizonte, por exemplo, ela tem uma visão diferente de quem nasceu, por exemplo, num lugar muito seco, ou de quem nasceu no litoral. Nosso ambiente no qual a gente foi criado, a cultura, a cidade, os valores, influenciam a forma como a gente vê. Primeira coisa. Mas também, outra coisa que influencia muito a forma como a gente vê, o nosso temperamento. A pessoa que tem um temperamento de um jeito, enxerga daquele jeito. A pessoa que tem outro temperamento, enxerga de outro jeito. Tanto que você que é pai e mãe, que sabe, né? Às vezes a pessoa tem 3 filhos, mas com cada filho tem que falar de um jeito. Com o filho você tem que chamar atenção para ele reagir. O outro você chama atenção e parece uma manteiga derretida, né? Vai se fechar, vai chorar. Então o pai e a mãe vai percebendo, opa, não dá para eu padronizar o negócio aqui. Cada filho tem que ter uma pedagogia. Porque cada um tem um temperamento, não é verdade? Tem um jeito de ver a vida. Então o temperamento forma a maneira como a gente enxerga também. Outra coisa que forma a base da nossa visão, e aqui visão não é só a atividade de enxergar, mas a maneira de compreender o mundo, são as feridas que a gente traz no coração. Uma pessoa que traz uma ferida no coração, não curada, ela vai ver o mundo a partir da ótica daquela ferida. Por exemplo, tem gente que às vezes chega em mim e fala assim, olha, eu não gosto de padre não, porque o padre lá da minha paróquia me tratou mal. A primeira coisa que eu falo, olha, eu não sou o padre da sua paróquia, é muito prazer, padre Adriano Zandoná, sou outra pessoa. Mas a ferida da pessoa faz com que ela enxergue todo padre, todo mundo a partir daquela ferida. A pessoa que tem um processo de rejeição, por exemplo, que se sente inferior, melhor dizendo, até que encaixa melhor. A pessoa que se sente inferior, tudo que você falar para ela, ela vai sentir que você está rejeitando e está inferiorizando. Não é? Eu costumo sempre dizer nas minhas homilias, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. No sentido de, não que eu não vou explicar bem, não é esse o sentido. No sentido de que às vezes você fala uma coisa, a pessoa ela se sente tão inferiorizada, que ela diz, você está me inferiorizando. Eu digo, eu não estou, a inferioridade está dentro de você, você precisa curar a sua ferida. Eu não fiz para te inferiorizar. Então, nesse sentido, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Mas se a pessoa traz uma ferida, se ela se sente inferior, ela vai enxergar tudo como se as pessoas sempre estivessem olhando feio para ela. Você percebeu? Tem gente que é assim, né? Ai, padre, eu olhei na igreja, eu entrei na igreja, todo mundo estava me olhando feio. Ah, dá vontade de falar, meu filho, acorda, que espírito de importância é esse? As pessoas têm mais coisa para fazer do que ficar olhando para você, né? A pessoa se sente tão centro do mundo, a ferida dela faz com que ela se torne tão egoísta que ela acha que ninguém tem mais nada para fazer, a não ser ficar olhando o jeito que ela está vestida, o tupete dela, a entrada no cabelo. É uma falta de noção, né? Mas a ferida faz isso, ela faz com que você enxergue o mundo a partir daquela coisa. E outra coisa que molda muito a nossa visão também são os nossos interesses. A gente sempre enxerga a partir do nosso interesse. Por isso que Jesus está falando, cuidado para você não medir as pessoas na sua régua, com a sua lente suja. Tira primeiro esses entraves do seu olhar, purifica o seu olhar. E às vezes a gente acaba projetando nos outros aquilo que são os nossos defeitos, as nossas mazelas. Aquele ditado que diz, né, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Às vezes a gente acaba projetando nos outros aquilo que não está resolvido dentro da gente. Então Jesus está dizendo, em primeiro lugar, purifica o olhar. Enxerga a partir de mim, deixa eu curar o teu olhar. E olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que move esse olhar julgador, né? Esse olhar que desqualifica e condena as pessoas, é o pecado, o vício capital da soberba, ou do orgulho, que São Gregório Magno dizia que é o pai de todos os outros vícios e pecados. A soberba faz com que a gente se coloque no centro e julgue. Você sabia que o julgamento é um pecado de idolatria? A gente acha que idolatria é só invocar espíritos e adorar outros deuses. Não. O julgamento é um pecado de idolatria, porque você diz para Deus assim, quando você está julgando, Senhor, sai do trono aí, deixa eu sentar aí, porque é eu que vou julgar esse negócio. Eu que vou definir quem merece o céu, quem não merece, quem é bom, quem não é, quem está certo, quem está errado. Quem é você e quem somos eu para definir quem está certo e quem está errado? Claro, se a pessoa objetivamente, moralmente está cometendo um pecado, cabe a correção fraterna,
Cabe sim, se você é um pai, você tem que educar, mas a gente tem que abrir mão dessa soberba que faz entender que a gente é a medida de todas as coisas, faz a gente entender, melhor dizendo, que nós somos a medida de todas as coisas. Eu e você não somos a medida de todas as coisas, a medida é o Cristo, Ele precisa estar no trono. Só que quando eu julgo, eu tiro Jesus do trono, é um pecado de idolatria. Eu entro no trono e digo, eu agora vou delimitar, vou determinar. É um pecado que a gente precisa evitar, é um pecado de soberba. A raiz desse pecado é o orgulho, é o espírito de importância. Como muitas vezes a gente se sente tão importante a ponto de definir as pessoas. Gente, a gente precisa aprender a trabalhar na cura do nosso próprio olhar, né? Hipócrita, Jesus disse aqui no Evangelho, na cura da gente mesmo. Um dos pecados, das posturas de vida que Jesus mais condenava era a hipocrisia. Hipócrita. Muitas vezes a gente é hipócrita mentindo para a gente mesmo, acreditando que nós somos muito bons e por isso podemos julgar os outros, dominados pela soberba, sentamos no trono. Mas no fundo isso é falta de autoconhecimento, sabia? Falta de autoconhecimento. Às vezes como sacerdote eu escuto pessoas, não padre, faz 40 anos que eu não confesso, aí a pessoa vem confessar, conta assim, eu fiquei triste. Pô, será que você é incompetente até para pecar, né? 40 anos? Ou é falta de autoconhecimento? Às vezes é falta de autoconhecimento. A pessoa mente para ela mesma, ela não percebe. Por isso que a gente precisa investir no autoconhecimento, porque o autoconhecimento coloca os nossos pés no chão, nos liga à realidade. Quantas pessoas, olha, mentindo para si mesmos, achando que são anjos. Mentir para os outros é um pecado grave, mas mentir para si mesmo e acreditar é demência. É demência. Quanta gente demente espiritualmente. Porque não tem autoconhecimento. É preciso investir no autoconhecimento. Para entender qual é a minha fragilidade. Porque tocar na própria fragilidade, né? São Doroteu de Gaza dizia que se a gente toca na nossa própria fraqueza, isso nos dá sabedoria e humildade. Porque a gente percebe que nós também temos fragilidades. Quem somos nós para definir o mundo, né? Quem somos nós para sermos os grandes juízes da história? O julgamento pertence a Deus. E como eu disse, o que move muitas vezes esse olhar julgador é justamente a nossa soberba. E qual é o grande remédio contra a soberba, gente? A humildade. A humildade. A gente precisa cultivar a humildade. Como a gente tem a tendência a julgar. Esses dias é interessante. Eu fiz um post na internet que provocava uma reflexão, né? O primeiro comentário que veio: padre, eu conheço uma pessoa que é assim, do jeito que o senhor falou. Um padre que não está vivendo. Eu já respondi assim, mas esse post não é para você julgar os outros, é para você avaliar você. Você foi capaz de se olhar? Ou já saiu falando, meu vizinho é assim, né? Tem gente que gosta de pregação assim, muito forte, pancada, porque no fundo não está pensando em si, está falando, é isso mesmo que meu marido precisava ouvir. É isso mesmo que o meu vizinho precisava ouvir. E você, não precisa ouvir, não? Primeira pessoa que precisa ser objeto da palavra sou eu e você. Primeira reflexão tem que começar em mim e em você. Então investamos no autoconhecimento. Santa Teresa d'Ávila dizia que não existe autoconhecimento mais forte do que aquele que brota da oração. Porque na oração você vai lidando com aquele que é o modelo, que é Jesus, e ele vai te revelando a você mesmo, né? Mas a oração ajuda no autoconhecimento, uma boa direção espiritual, boas leituras também, né? A gente tem tantos livros fantásticos que a tradição cristã nos apresenta, mas o modelo precisa ser Jesus. E a gente precisa tirar as traves dos nossos olhos, ficando mais maduros, de fato encarnando mais a nossa religião, né? Lembremos-nos que Jesus era Deus e homem, não só Deus e nem só homem, mas a união hipostática que a gente fala na teologia, né? União da humanidade e da divindade em Jesus. A gente também precisa equilibrar a espiritualidade e vida humana e trabalhar o nosso temperamento para ficar um pouquinho melhor, né? Para poder imitar um pouquinho mais a Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita, tão provocativa nessa manhã. Obrigado. Obrigado por essa provocação. Nós aceitamos, Senhor. Aceitamos sim a tua palavra, aceitamos sim o Senhor nos incomodando logo cedo com essa palavra. E eu te peço, Jesus, dá-nos autoconhecimento, liberta-nos da demência de mentir para a gente mesmo e acreditar que somos super-heróis, super-heroínas. Nós não somos. Dá-nos humildade, Senhor,
para vencer a soberba de querer sempre estar no trono julgando, centrados na nossa vaidade. Purifica o nosso olhar, que é marcado por esses 4 elementos, pelo ambiente, pela cultura, pelas feridas, pelo temperamento, pelos interesses. Cura, Senhor, o nosso olhar, purifica a nossa visão. Senhor, que nós sejamos mais parecidos contigo. Dai-nos mais misericórdia, dai-nos mais amor. Liberta o nosso olhar dos juízos temerários, dos preconceitos. Dá-nos a graça de corrigir primeiro a nós mesmos e depois propor transformação para a vida das pessoas. Vem, Espírito Santo, nos encha nessa manhã, nos batize. Vem, Espírito Santo, nos dê o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. O teu olhar em meu olhar restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido entre as marcas que deixei. Teu viver em meu viver me ensina como agir para transpassar a superfície, ir além do meu querer e mergulhar no teu amor, no teu amor. Me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim.
e espelho da tua beleza, Senhor.